Eu sou uma mulher de diálogo, mas não fujo de uma boa briga. Gente, esta é só uma das frases da minha entrevistada de hoje. Então, segurem-se. Vamos aprender juntos as lições que ela quer compartilhar. Está no ar o Educação. Vocês já estão prontos para se inspirar? Então vamos lá! Eu vou conversar com a delegada, a primeira mulher na história a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, atualmente presidente das comissões de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e de Saúde na Alerj, deputada Marta Rocha. Muito bem-vinda, deputada. Um prazer conversar contigo aqui no Educação. Eu que agradeço o convite. Toda vez que o tema é educação, eu fico mais animada ainda, porque eu gosto muito de repetir aqui uma frase do Mandela que diz que a educação é a arma mais potente de transformação do mundo. Então, vamos pensar na educação exatamente com essa possibilidade de mudança de comportamento e de aprendizagem. Exatamente. E é isso que a gente busca aqui, inspirar pessoas por meio dessas histórias lindas que vocês contam aqui pra gente, de superação, de lições de vida que aprenderam e como é importante essa troca. É maravilhosa. E aí eu queria começar, deputada, lá da sua infância, porque a gente sabe que a nossa base, né, o nosso terreno, vem muito de lá. E eu queria saber como é que foi a sua criação. Eu sei que você foi criada na Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. E queria saber como é que era essa criação. Eu sei que você buscou trabalhar com a segurança. Como é que era a segurança na sua infância, por exemplo? Olha, querida, eu costumo me apresentar e dizer que eu sou filha de imigrantes portugueses, donos de padaria. E a nossa vida foi formatada dentro da escola pública. Eu sou fruto da escola pública, eu frequentei uma universidade federal, eu fiz a Escola Normal Heitor Lira, na Penha, porque as mulheres da minha geração, o seu primeiro emprego era, via de regra, como professora. Eu quero te dizer que eu fui professora primária, esse era o título que a gente ostentava, né? Então, a nossa vida, eu era filha de uma classe média, mas uma classe média com dificuldades. Meu pai veio para o Brasil com 17 anos, fugindo da Guerra de Salazar, nas colônias portuguesas, na Grande Guerra, né, que se travou entre Portugal e as colônias africanas. E a minha mãe veio para o Brasil com 16 anos de idade. Ela tinha o desejo de ser professora, mas ela não conseguiu dar continuidade aos estudos porque o meu avô, né, entendia que as mulheres não podiam estudar. Então, na minha casa, a educação era uma coisa muito importante. Eu brinco com todo mundo e digo que eu sou filha de um pai feminista sem saber, porque o meu pai dizia, e eu quero te falar que eu tenho 62 anos, o meu pai dizia quando a gente era adolescente que a gente tinha que estudar, porque se não gostasse do marido, podia mandar o marido embora. Então, para a minha família, a educação era o nosso maior patrimônio, era aquilo que iria nos levar adiante, né? Sua mãe, eu fiquei curiosa com essa história, porque isso fala muito de como você foi criada, né? Dependendo de como eram os seus pais. E você fala que a sua mãe, eu entendi bem, a sua mãe veio para o Brasil para poder estudar e ficar longe da família que não permitia que ela estudasse? Não, é isso? É um pouco mais confuso. Na verdade, o meu avô materno veio para o Brasil e ficou 16 anos sem voltar a Portugal. Depois de 16 anos, ele vai a Portugal e traz a família, minha avó e suas 2 filhas. E a curiosidade dessa história é que quando meu avô veio para o Brasil, minha mãe tinha apenas 6 meses de idade. Então, na verdade, a minha mãe só foi conhecer o seu pai aos 16 anos. E quando ela veio para o Brasil com a mãe, a irmã e o pai, né, para definitivamente fixar em residência no Brasil, a minha mãe foi trabalhar com meu avô na padaria, numa padaria da Penha.
né, na Rua Olique, que é uma rua muito famosa na Penha. E ali a minha mãe era uma das pessoas que ajudavam o meu avô. Então, a minha mãe queria ter continuado os estudos, que não conseguiu, né? Porque lá na aldeia também era só conseguiam estudar até o nível primário, ela não conseguiu dar continuidade aos estudos, porque na concepção do meu avô, as mulheres não precisavam estudar, as mulheres eram feitas para casar, essa era a realidade, né? Minha mãe tem 92 anos hoje, então, assim, de um lado a gente tinha esse olhar muito protagonista do meu pai, sabe? Muito à frente do seu tempo, entendendo, somos 3 filhos, 2 mulheres, né? A nossa geração, minha e dos meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, foi a primeira geração que frequentou uma universidade na nossa família. Até então ninguém tinha concluído a universidade, né? Que sequer frequentado. Então, na verdade, de um lado, a gente tinha essa coisa do meu pai, que estava na frente do seu tempo, né? Que dizia que a gente tinha que estudar, e a gente tinha aquele acolhimento da minha mãe, que, de alguma maneira, ela traduziu para nós, né, esse desejo do magistério. E aí é um pouco misturado, porque também na nossa geração, a minha geração, as mulheres iam ser professoras, depois elas iam pensar em fazer outra coisa, né? Como é que essa mistura de gerações traz para a gente uma nova perspectiva na educação? Você está me contando aí de um pai, né, extremamente ali para frente, moderno, feminista, sem saber, de uma mãe que sofreu por conta disso, por conta de um machismo estrutural, e aí a gente começa a entender um pouquinho como é que surge a Marta. Porque muitas coisas que você defende é em relação exatamente à questão da mulher, né, da segurança da mulher, enfim, os vários aspectos da vida da mulher. Então, eu acho que vem muito daí. Você percebe alguma coisa nesse sentido ou é uma visão minha mesmo de fora? Eu acho que a tua análise é perfeita. Eu acho que a gente é fruto não só da sociedade, né, mas a família é o primeiro núcleo social que a gente vive. Então, na verdade, a gente é muito fruto disso, né? Eu não tive boneca, porque não tinha dinheiro para ter boneca e não tinha dinheiro para ter boneca. E ninguém sofria. Hoje eu vejo, sabe, os pais sofrendo tanto para suprir as necessidades dos seus filhos. A gente simplesmente não tinha boneca e não tinha boneca. Eu não tive, minha irmã também não teve, né? Nós tivemos uma única bicicleta para 3 filhos. Na minha geração, na escola, tinha aquela coisa da festa junina. A gente não dançava na festa junina porque não tinha dinheiro para fazer a roupa, para fazer a roupa da festa junina. A caipira? A caipira, que não é essa coisa agora, né? Que era tudo muito sofisticado, muito cheio de renda, de laços e fitas, né? Mas, por outro lado, a gente tinha uma energia de amor que era muito intensa. Então, a gente não tinha boneca, mas a gente ia para a praia fazer piquenique. A gente não tinha boneca, sabe? Mas meu pai levava a gente para ver Papai Noel e botava a gente em cima. Você não tinha boneca, que era ali, né, um objeto parado, claro que a gente sabe que a criança é criativa e tal, mas você tinha uma série de situações, de vivências, dividir ali em família. Várias situações criativas de brincadeira, pelo que você está falando, de compartilhar juntos momentos. Eu me lembro, uma memória assim, muito afetiva que eu tenho, eu sempre gostei muito de feira. Até hoje eu amo fazer feira. E eu ia fazer feira com a minha mãe, né? E tem uma memória afetiva que a gente comprava, minha mãe comprava um pinto bem miudinho, sabe? Um pintinho bem novinho, e aí a gente botava numa caixa de sapato, cobria com uma flanela e botava perto, na altura do armário, um pouco mais próximo da luz para ele esquentar. Então, assim, são pequenas coisas que você vai fazendo com que aquela emoção, você estava falando, né, como é que era a segurança, a gente vivia na rua, né, a gente brincava. Era isso que eu queria saber, como é que eram as suas brincadeiras, você se sentia livre na rua e segura, sua mãe? Segura, eu me lembro assim, que para os meninos que tinham uma liberdade muito maior do que a nossa, porque é óbvio que é o jeito de educar as meninas e o jeito de educar os meninos, né?
mas para os meninos eu me lembro com muita transparência, a época do peão, a época da bola de gude, a época da pipa, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente tinha lá as comidinhas que a gente fazia, né? A gente brincava de um monte de coisa. Eu tenho uma memória assim, dessas brincadeiras de rua, de chegar à festa junina, a vizinhança se reunia em torno de uma fogueira e fazia uma festa no meio da rua sem combinar nada, né? Um trazia batata doce, outro trazia não sei o que, a gente fazia. Ah, isso é uma delícia, né? A sensação de comunidade, de Eu tenho uma pertencimento. saudade do subúrbio no momento assim da festa de Cosme e Damião. Era uma coisa belíssima, entendeu? E eu me lembro muito bem, eu já até contei isso aqui na Leste, na CPI da intolerância religiosa, que como meu pai era dono de padaria, ele conhecia todo mundo. E nós somos de uma família católica. E aí tinha uma senhora que tinha um centro, que era da religião de matriz africana, que ela dava o saquinho de doce de Cosme e Damião que todo mundo desejava. E a minha mãe ficava naquele negócio, não, mas não, vamos pegar em outro lugar, né? Mas aí a gente ficava pedindo para o meu pai para a gente ir, então a gente ia e recebia, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, os doces mais gostosos, os melhores brinquedos, entendeu? Então, assim, essa coisa afetiva, né? É que eu acho que isso é fundamental, porque isso é meio como se você tivesse preparada uma dose de resiliência, sabe? Uma dose de amor guardada para os momentos difíceis, entendeu? Eu digo que eu sou uma pessoa pragmática, mas eu acho que um pouco aprendi isso na minha criação. Porque não podia ter boneca, não podia ter boneca, e ninguém sofria por isso. A gente pensava, bom, não tem boneca, mas vamos para a praia. Né? Meu pai tinha uma rural vermelha, então botava... Isso deve ter também estimulado muito a sua criatividade, né? Sim, Porque você não tem uma coisa, você precisa procurar uma saída bacana para aquilo ali. exatamente. E eu quero te dizer, né, que ao contrário da minha irmã, que sempre foi a melhor aluna da sala de aula, eu nunca fui a melhor aluna, mas eu sempre fui a mais disciplinada. Então, eu acho assim, disciplinada não é de estar quieta em sala de aula, disciplinada no sentido de ter foco e me preparar para aquele desafio, né? Então, assim, eu acho que tudo que eu conquistei na minha vida, ela passa um pouco por isso, né? De você saber que você tem o desafio, que o desafio não vai ser fácil, mas que você pode conquistar se você se organizar para aquele desafio, né? E você Onde também... é que você aprendeu isso? Eu acho que eu aprendi na dureza da vida. Eu acho até que eu estou sendo injusta de falar na dureza da vida, porque nunca faltou amor, nunca faltou alimento, né? Nunca faltou roupa. Assim, eu usava as roupas da minha irmã, mas tudo sem dor, né? Nós Sim. somos três, duas irmãs e uma prima que fizemos sua primeira comunhão com a mesma roupa. Que é Isso uma é roupa... comum entre as famílias, sabe, Marta? Eu vejo que até em famílias abastadas, isso Eu é acho que comum. é esse o toque, né? Eu acho que hoje as famílias elas têm um senso de proteção exagerada dos seus filhos, né? Eu acho que Uhum. na família da gente, na minha família, na minha geração, a dificuldade era colocada, né? Mas alguém te falava assim, olha, é difícil, mas não é impossível, a gente está aqui para te ajudar, entendeu? Então eu acho que foi um pouco essa coisa que nos preparou para os desafios. Quando eu me vejo quando eu paro e penso que em 1983 o Brasil ainda estava saindo da ditadura, né? Nós ainda Uhum. não tínhamos a Constituição da República. Eu era escrivã de polícia e fui fazer esse concurso por um único motivo, pela questão salarial, porque eu era estudante de direito e percebi, né, que o salário ia ser muito melhor num concurso público. E eu fui fazer Sim. esse concurso e eu quero confessar que num determinado momento, quando eu fui aprovada, que eu me deparei com a possibilidade de ir trabalhar numa delegacia de polícia, eu tive dúvidas, né? E meu pai Sim. disse assim para mim, olha, por que não? Você estudou tanto para esse concurso, por que você não vai tentar?
vai lá, vê como é que é, de repente, Caraca, sabe? que pai diferente, porque a gente sempre Então, escuta os é pais isso, querendo proteger. Imagina a filhinha dele é, ali numa mas em delegacia. E ele foi um cara compensação, tão maduro, né? eu acho que meu pai era eu digo sempre que ele era um homem à frente do seu tempo, sabe? Eu acho até que não só por tudo que ele fez, mas assim, até eu ouso dizer que até como verbalizar isso, ele tinha um senso da vida que era fora, ele tinha uma sabedoria que não era a sabedoria do livro, porque ele só estudou até Uhum. a quarta série, mas é uma sabedoria da vida mesmo, né? Que o colocava acima da média, sabe? Meu pai era sempre aquela pessoa que as pessoas procuravam quando tinha um problema para tentar administrar um problema. Se tivesse qualquer crise familiar dentro da nossa família, com um amigo dele, as pessoas iam conversar com ele. Realmente ele tinha um jeito diferente de analisar a vida. Mas, em compensação, a minha mãe me dava uma boa vida. Sabe assim? Eu custei sair de casa com 35 anos de idade. Meus amigos me diziam que eu Qual era a boa vida que você tinha? era uma Conta pra vida de gente. trabalhar e não ter nenhuma responsabilidade dentro de casa. Sabe? Eu não tinha Uhum. nenhuma Comidinha, responsabilidade. roupinha. Sabe? Então, assim, a roupa que eu precisava, eu chegava do plantão, né? A roupa não era lavada por mim, entendeu? A gente, dessa hora, já tinha uma empregada. Eu nunca dei dinheiro em casa, meus pais, graças a Deus, precisavam do meu dinheiro para suprir a necessidade deles, né? Da casa. Claro, tinha sempre um presente bacana para pai e mãe, porque eram mais que merecedores, mas não era uma coisa de você retirar De ter parte que do seu contribuir, salário de e dar. necessitar disso. E tipo Agora, assim, pelo que você me falou, a figura marcante para você foi seu pai na infância? Se você tivesse que eleger. eu acho até que é injusto com a minha mãe, que a minha mãe é tão amorosa, tão maravilhosa, sabe? Não, mas o que eu estou Mas falando eu aqui acho que assim me marcante é preparou no assim, sentido. para o desafio da vida e para a carreira. Isso. Eu quero te dizer que eu vou te falar isso de uma maneira até chocosa, sabe? Uma vez, quando eu me vi chefe da Polícia Civil, eu falei assim, nossa, que sacanagem, meu pai não está vivo, sabe? Assim, porque meu pai me acompanhava na polícia, ele me visitava nas delegacias que eu era titular, entendeu? Ele me viu subchefe da Polícia Civil. Eu acho que se meu pai tivesse me visto chefe da Polícia Civil, e hoje, quando eu olho para trás, eu saí da polícia em 2014, estou no meu segundo mandato como parlamentar, e o meu pai não me viu chefe da Polícia Civil, eu digo assim, nossa, que pena, sabe? Que pena, porque essa construção desse incentivo de dizer, não, você é capaz, Sim. daquela coisa assim, porque nesse momento você precisa de alguém que lembre você que você tem a possibilidade, que você tem talento, Que você tem capacidade de você encarar o tem rojão. capacidade de indicar, entendeu? Então eu acho assim que e o meu pai era sempre aquela figura crítica na minha vida. Na época que eu era delegada, no início da minha carreira, eu não tinha telefone, eu não tinha nada, né? E aí, quando o plantão estava pegando fogo, eu ligava para casa e falava assim, mãe, faz um favor para mim, reza para mim, meu plantão está tão duro, está tão confuso. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou assim, Marta, cada vez que você liga para sua mãe não dorme, eu não durmo também. Então você tem que administrar o seu plantão sem ligar para sua mãe. Então, na verdade, eu acho que Muito ele foi um pouco maduro. assim, né? Um pouco de controle de qualidade da vida da gente, sabe? Sim, Então eu sim. acho que. E a minha mãe é uma pessoa muito amorosa também. Eu acho assim que tem uma passagem na minha vida. Eu era jovem, menina, garotota na escola, ia ter uma festa da primavera. Eu queria muito fazer parte do teatro da escola, só que a gente não tinha dinheiro para fazer a roupa. E eu fiquei muito frustrada nesse dia. Eu tenho muito essa passagem muito marcante, assim, sabe uma frustração de você querer participar e Sim, você não tem porque a dinheiro? gente é criança, quando a gente é criança, a gente é adulto, eu sou assim ainda, né? Ai, tem negócio para ontem, mas quando a gente é criança, é o tempo inteiro isso, É, porque não tem aquela, né? é verdade. Aquela coisa de, poxa, hoje não dá. Não, a gente quer realmente. E eu fui falar com a minha mãe, e a minha mãe falou assim para mim, Marta, não dá, a gente não tem dinheiro para isso. E aí eu devo ter ficado tão frustrada que a minha mãe foi, eu até me emociono quando eu falo isso. A minha mãe foi conversar com a professora. E aí a professora, por isso que eu digo que mãe é mágico,
e magistério sublime, sabe? Ou ao contrário, não sei te dizer o que é mais importante, se é a magia ou ser sublime, não sei te avaliar isso. Mas, assim, eu devo ter ficado tão frustrada que a minha mãe foi conversar com a professora e a professora criou um papel, sabe? Então, era uma boneca dorminhoca que entrava no meio da peça e aí eu botava um vestido de lese que a gente tinha, que era um vestido que a gente tinha feito, minha mãe tinha mandado fazer para o Natal, então eu botava aquele vestido de lese, eu fazia uma fala ou duas criada ali pela professora, eu me espreguiçava e saía de cena, né? Mas aquilo foi suficiente para... Coisa linda. Então, assim, eu acho que só as mulheres podem entender isso, né? Eu acho que só duas mulheres eram capazes disso, né? A mãe e uma professora. Isso Quer dizer, você estava ali, você fazia parte, então a tua sensação de pertencimento, ela continuou, né? Deu um jeito, você não ia ficar de fora por causa de uma questão financeira. Eu acho que falta hoje em dia é que a gente trabalha tanto, né? Você cada vez quer trabalhar mais, seu filho quer fazer 300 cursos, eu entendo tudo isso, né? Mas é como se essa rua de mão dupla fosse uma rua só trilhada se você tivesse bons resultados. Na vida da gente, a gente não tinha o que era do consumo, mas a gente tinha um reservatório de amor, de memórias, né? Entendeu? Então, que assim, é o mais importante. Quando eu olho para trás, eu vejo assim, gente, Deus, quando eu nasci, estava muito inspirado. Ele me botou no lugar certo, na família certa, sabe? Com irmãos maravilhosos. Tem uma frase de um poema que diz, não esqueça do filtro solar, que diz assim, cuide bem dos seus irmãos, porque na velhice eles vão ser muito importantes. E são mesmo, né, muito importantes na nossa maturidade. Então, assim, eu acho que perfeição não existe, mas eu vim numa família muito perfeita. Claro que... E o mais bacana é que isso realmente fez parte de você e você conseguiu levar isso. Sim. Isso é muito legal. E aí eu puxei o seu pai e você falou, não, mas a minha mãe também. Então vamos falar deles dois. Qual a lição importante que um e que o outro te ensinaram e que realmente está lá, está na tua personalidade estruturalmente e é o que te ajuda nas suas situações diversas na vida? O que você diria de mais importante que cada um deles trouxe, te ensinou e que você quer compartilhar com a gente essas lições? Olha, eu acho que da minha mãe, a sua generosidade, sabe? O amor dela era tão grande por tudo. Tudo da minha mãe é recheado com uma generosidade. Ela é capaz, ela tem 92 anos, ela hoje mora comigo, né? Está numa cadeira de roda, mas ela é capaz de lembrar do nascimento do neto de uma amiga cuja filha ela foi ao casamento. Então, ela vai ligar para lembrar, né? Ela é capaz de... Graças a Deus. Domingo de Páscoa, né? Ela é capaz de virar para mim e participar das atividades da casa e dizer qual é o cardápio do almoço, aí ela vai se lembrar para mandar eu fazer uma determinada comida que o neto ou a neta gostam, sabe? Então, era assim, era de uma generosidade, de um amor na convivência. Eu acho que isso me tornou uma pessoa... Eu acho que me tornou essa coisa que eu falo, do diálogo, que é um pouco de ter uma certa compreensão com o outro. Eu tenho essa compreensão com o outro, entendeu? Mesmo no auge da confusão, eu procuro sempre ouvir o que o outro tem para dizer. Isso é muito importante. Me colocar no lugar do outro. Então, eu acho que isso veio muito da minha mãe, né? E várias vezes a mamãe falava assim para mim, vem a delegada. Né? Era mais ou menos o jeito dela de dizer, olha, aqui você é minha filha, aqui você não é a delegada, né? Aqui então, não vem querer mandar aqui não, porque quando a gente cresce, a gente começa a querer... Mas é sempre um jeito carinhoso de conduzir as coisas. E o meu pai, acho que o meu pai é aquela pessoa focada, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa focada. Tudo na minha vida, as pessoas falam assim, nossa, eu não sei como você consegue manter a sua agenda, porque eu planejo a minha vida, né? Eu não faço planos para o futuro, não é isso. Eu não quero fazer planos para o futuro, mas a minha vida
Como eu tenho uma atividade muito intensa e como eu sempre trabalhei muito como delegada, como chefe da polícia, também como deputada, eu participo das audiências, eu apresento Sim. um número bem relevante de projetos, eu discuto os projetos, né? Então eu me organizo eu me preparo para o exercício do meu mandato, né? Para mim não existe improviso. A vida para mim não permite improviso. O sucesso ele está diretamente ligado, na minha opinião, à sua capacidade de ter foco e à sua capacidade de se organizar para aquele desafio. Não me convida. Uau! E você acha que qualquer desafio, assim, ou a maioria dos desafios se Eu vence acho que dessa sim. Eu forma? acho que sim. Eu acho que se você se prepara para aquele desafio, né, a chance de você não precisar utilizar o improviso é muito grande, né? Então eu fui Talento realmente não é tudo, né, talento, eu acho deputada? assim, tá, eu teve uma vez eu ouvi uma frase que dizia, não sei de quem é o autor, que dizia assim: a vida é feita de 70% de transpiração e 30% de inspiração. Eu acho que é isso, É entendeu? Eu acho que isso, o é teu isso. sucesso é fruto da tua dedicação, do teu compromisso com o trabalho. E eu digo para todo mundo, né? Quando eu olho para trás, eu quero, nesse momento, deixar um pouco a humildade de lado e dizer que eu me considero uma pessoa de sucesso. Quando eu olho para trás, eu vejo a carreira que eu construí, de ser a primeira e a única mulher a ser chefe da Polícia Civil. Depois que eu saí, já lá vão 6 ou 7 chefes de polícia. Eu adoraria ver uma outra mulher ocupando esse cargo. Uhum, Tá? uhum. Eu estou no meu segundo mandato. Eu tenho um mandato que é um mandato de uma parlamentar atuante. Então, quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí e eu fico muito feliz que eu possa ter correspondido aos meus pais toda a luta e dedicação que eles tiveram conosco para que a gente chegasse até onde eu cheguei. Eu, minha irmã e meu irmão. Então, assim, eu acho que isso tudo não foi fruto de improviso. Isso foi fruto de Sim. dedicação, de compromisso, tá? E de foco. Eu acho que é isso. Marta, A minha vida é Ma- muito comum. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. pois é, Marta, mas você falou tanta coisa rica, e eu querendo fazer tantas perguntas e fazer tantas observações do que você falou, e a gente já acabou o programa, mas eu preciso falar mais um pouquinho, que é quando se diz, poxa, eu tenho que olhar para trás e ver as minhas conquistas. E a gente, Marta, chegou num momento que a gente às vezes sente vergonha das nossas conquistas, né? Não sei por que a gente é educado assim, eu acho que é alguma coisa da educação mesmo, que a gente tem vergonha. Não, uma coisa é você ser soberba, é você, né, querer. Outra coisa é você não mostrar o que é fato. Contra fatos não há argumentos. Mas eu queria, no finalzinho desse programa, porque você me ensinou uma coisa numa das nossas entrevistas muito bacana, que eu coloquei no meu primeiro romance, que foi, quando uma mulher se sente ameaçada, está num lugar ermo, em vez de gritar por socorro, grite por fogo, porque socorro todo mundo vai embora, acha que é algum problema, e fogo todo mundo corre para ver. Nesse sentido, eu gostaria que você terminasse dando algumas dicas ou uma lição que você queira compartilhar com as mulheres nesse momento que a gente vê assim taxas altíssimas de feminicídio. Eu não poderia deixar de te perguntar isso nessa entrevista. Olha, eu sou uma militante dos direitos humanos, em particular dos direitos das mulheres. Eu assim era, ainda como delegada de polícia, que foi numa delegacia de polícia que eu conheci a realidade da vida das mulheres, que para muitas delas é trilhada com violência e com preconceito. Então, quando a gente fala, vamos gritar fogo, e falar isso até com certo tom de preocupação, né? É porque a gente sabe que o patrimônio é mais importante do que a vida, né? Então, assim, quando você grita fogo, todo mundo vai correr para salvar o patrimônio. Quando você grita socorro, né? E como muitas das vezes as mulheres são culpadas pela responsabilidade, são responsabilizadas pela violência, né? E a gente vê isso muito também na violência sexual, sobretudo. Eu quero te dizer assim, nessa vida eu aprendi que é importante as mulheres entenderem, né, que a vítima são elas são as vítimas, né? Acho que
sociedade ela é construída com sentimento de culpa, né? A gente tem culpa pelo que a gente conseguiu, a gente tem culpa se a gente naquele momento está feliz e quem do lado da gente não está feliz. Aí a mulher, né, ela deixa a sua felicidade para trás para cuidar da felicidade do outro. Talvez isso tenha a ver com a própria maternidade. Então, eu acho assim que a lição que eu quero, não acho que seja a lição, mas depois de passar 20 anos dentro de delegacia, 31 anos na Polícia Civil, eu hoje posso dizer sem medo de errar, né, que a culpa não é da mulher. Então, não se pergunte por que ele te bateu. Ele não te bateu porque ele está nervoso, ele não te bateu porque ele está bêbado, ele não te bateu porque ele está vivendo um momento difícil na vida dele no trabalho. Não é por isso. Ele te bateu porque, para ele, você está numa situação de inferioridade. Ele te bateu porque ele olha para você pelo instrumento da posse, como se seu dono fosse. Então, não se sinta culpada, não pense qual a sua responsabilidade nisso, né? E se dirija imediatamente a uma delegacia de polícia. Se achar que ainda não está preparada para ir à delegacia, por favor, procure um centro de referência, onde você vai poder falar com a psicóloga, com um advogado, com um assistente social, para poder mostrar para você quais são os caminhos que a lei dispõe para enfrentar a violência contra a mulher. Deputada, muito obrigada pela entrevista, maravilhosa como sempre, um prazer te conhecer mais, saber mais da sua história. Tenho certeza que muitas pessoas em casa se inspiraram, como eu me inspirei também. E pessoal aí de casa, vamos concordar o que ela falou agora em relação a não se sentir culpada, no sentido de, minha parcela de culpa, porque sempre as pessoas usam isso, não é, deputada? Sim. 50%, 50%. Então, no momento que você foi agredida, não pensa nesse 50%. Está errado, está errado. Foi isso que a deputada quis dizer? Sem dúvida, sem dúvida. Então tá bom, deputada, muito obrigada. Volte mais vezes aqui, porque tem muita coisa que a gente tem que aprender. De avisar pra gente quando for o novo lançamento, hein? Que fiquei sem ir porque não sabia. Olha que coisa chata. Mas tá digital, vai haver o lançamento. É porque com a pandemia não teve como, então tá na Amazon. Mas quando tiver lançamento, com certeza, faço questão. Obrigada pelo convite. Beijo, deputada. Só me espera um pouquinho, porque eu vou voltar para fazer umas imagens super rápidas suas, tá? E você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, dividindo aqui, compartilhando histórias inspiradoras. Na próxima segunda-feira tem mais. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!